Jó, no primeiro capítulo, a partir do verso 6. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ainda na sequência do texto, ou desse próximo encontro, nós temos aí o capítulo de número 2. Eu peço que você ainda mantenha a sua atenção em Jó, no capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas os primeiros versos desse capítulo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou que no meu servo Jó não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo pela sua vida, mas estende a sua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu ao Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Vamos orar ainda uma vez mais ao nosso Deus? Senhor, nós estamos na presença do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é santo. Nós cantamos isso. Nós reconhecemos que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Sabemos que nós nascemos para te adorar e que o nosso prazer é estar em adoração, ó Pai, diante do Senhor. Tudo isso nós reconhecemos porque o Senhor mesmo comunicou-nos através da sua palavra. O Senhor aplicou a sua palavra no nosso coração. E agora nós, como povo do Senhor, podemos nos achegar ao Senhor como igreja, como um ajuntamento solene, para aprender do Senhor. Pai, o Senhor se revela a nós por meio das suas escrituras, da sua palavra. E, Pai, pedimos que o Senhor esteja aplicando a sua palavra agora ao nosso coração. Que, assim como o alimento que nós tomamos aqui em comunhão nos deixa sadios, nos leva a agradecer ao Senhor pelo sustento, que a sua palavra também esteja nos nutrindo naquilo que nós precisamos. Que ela faça frutificar aquilo que é necessário, Pai, em nossas vidas. E que o Teu Santo Espírito possa nos fazer entender e aplicar no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa vida, a vontade do Senhor. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós nos colocamos como servos obedientes diante do Senhor, diante da Sua palavra, ciente que o Teu Santo Espírito, Pai, Ele trata o nosso coração. E é por isso que nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esse ano eu tenho uma proposta de estudar com os irmãos, nas vezes que eu estiver aqui à frente, o livro de Jó, na perspectiva dos relacionamentos. Esse é um trabalho que
ele vem com o trabalho que tem sido feito com os jovens toda segunda-feira, em que nós estamos estudando o livro de Jó, versículo por versículo, e aprendendo um pouco sobre a história desse irmão nosso, servo do Senhor, e que Deus agiu de uma maneira poderosa em sua vida. O problema é que muitas vezes nós olhamos para o livro de Jó e nos achegamos ao livro de Jó como um livro que trata sobre o sofrimento humano. E como você e eu bem sabemos, de sofrimentos já bastam os nossos, né? Todos nós já temos tanto sofrimento que geralmente o livro de Jó a gente passa rapidinho na leitura. Ou então, quando começam os discursos no livro de Jó, aí que a gente passa mais rápido, porque parece que não tem pé nem cabeça, e eu não consigo entender muito bem aquilo. Ou você vê Elifaz, ou Elifas, Eliú, e você vai vendo ali os amigos de Jó tentando, parece que acusar, mas tem hora que estão falando verdade. Como é que fica isso? Então, geralmente, nós falamos, não, é muito sofrimento, é muita complexidade, deixa isso para lá, vamos chegar nos Salmos logo, que parece que dá um refrigério maior para a alma. Meu irmão, eu falo isso porque essa foi a minha aproximação diante do livro de Jó por muitos anos da minha vida cristã. Mas estudando com os jovens, versículo por versículo, nós temos entendido que Deus, Ele trata poderosamente, não apenas Jó, mas toda a humanidade, por meio desse livro. E então, a perspectiva desse estudo, ela vai analisar como Deus trata os relacionamentos por meio da vida de Jó. Há um tempo atrás eu trouxe a mensagem falando sobre como Deus trata, no caso, o nosso relacionamento com Ele, quando as coisas vão bem. Onde nós estudamos o primeiro capítulo, até aqui o verso de número 5, mostrando quem era o Jó. Jó era um homem servo de Deus, temente a Deus, que se desviava do mal. Havia integridade em sua vida. E quem dá esse testemunho inicialmente é o narrador do livro, e posteriormente o próprio Deus dá esse testemunho de Jó. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. E ainda, no final do verso 5, nós observamos que Jó é alguém que faz isso continuamente. Ele santificava os seus filhos continuamente na presença de Deus. Aqueles que puderam estar ontem na programação para os pais, que foi feita pelo departamento infantil, puderam também, de certa forma, entender parte disso, como nós, pais, somos responsáveis por santificar, por trazer os nossos filhos a compreender que há um só Deus, um Deus soberano, um Deus que fez aliança com o seu povo. Mas agora, então, nós temos uma parte do livro que trata do relacionamento de Deus com Satanás. E aí gera aquele segundo momento de inquietude dentro do livro, porque nós raramente queremos ouvir falar sobre Satanás. Talvez porque na nossa cultura tantas igrejas tenham tanto foco em Satanás mais do que no próprio Deus, embora carreguem o nome de Cristo no nome da própria igreja. Nós parece que tentamos falar, não, isso aqui não está muito bem, isso aqui não está muito legal, então vamos passar daqui por diante e tudo mais. E eu acho interessante isso, porque dentro da minha casa também é assim. Esses dias, numa devocional, depois de um cântico, a Lídia me pergunta no caso para a Lu, a gente estava ali conversando, mamãe, o que é potestade? Bom, e aí, para uma criança de 4 anos, você explicar potestade, eu tratei a questão de inimigo, e mostrei quem é o nosso inimigo, e mostrei que esse domínio que esse inimigo que ele gera na vida de toda a humanidade. Tentei trabalhar isso de maneira com palavras mais simples e tudo mais. E ela olhou assim, tá. Então, Satanás e o diabo são a mesma pessoa? Eu falei, são a mesma pessoa. E aí ela vai e me solta essa, assim, no meio da devocional, a gente teve que parar para rir um pouco. Não, pai, mas eu prefiro Satanás que diabo, porque diabo é feio, né, a palavra. Satanás é mais... Eu prefiro Satanás. Eu falei, ô filha, não é bem assim. Mas, engraçado que a minha reação
mostra como muitas vezes nós queremos colocar de maneiras assim, mais cheia de dedos, para tratar aquele que é um inimigo da nossa alma, que é um inimigo que conhece a humanidade desde o início, que ele não apenas é o tentador, mas é o acusador. E aí parece que a gente dá um passo atrás. Não, vamos falar que Deus é poderoso. Tá resolvido aqui, é melhor falar isso. É verdade, meus irmãos. Deus é poderoso. Mas algo que tem nesse início do livro de Jó mostra como o poder de Deus é maior do que o que nós gostamos de compreender. Eu falo do que nós gostamos de compreender porque quando nós falamos que o nosso Deus é soberano, nós falamos que Deus é soberano porque Ele cuida de nós. Ele é soberano porque Ele cuida da natureza, o ar, a graça comum, as leis que são justas. Ele é soberano em tudo isso. Mas, às vezes, quando nós tratamos de grandes calamidades públicas, como, por exemplo, é o caso da corrupção no nosso país. Meus irmãos, isso é calamidade. Todas as áreas que você quiser imaginar da vida pública no nosso país estão maculadas pelo pecado, e um pecado que é engendrado em todas as ações. Do comerciante que pede para comprar com meia nota para não ter que pagar um valor completo do imposto, ao policial que pode muitas vezes te levar a pensar assim, não, mas será que se eu pedir para ele não quebra essa multa para mim, ao político que rouba e desvia milhões, e a nós que escolhemos o político que rouba milhões. Todos esses elementos apontam para essa ação terrível de Satanás. E nós ainda assim, muitas vezes, queremos fechar os olhos e não queremos reconhecer que ainda, mesmo no meio desse caos, a soberania de Deus existe. A soberania de Deus está, inclusive, sobre aqueles políticos que desviaram bilhões. A soberania de Deus está no meio da calamidade pública. A soberania de Deus está também no meio da ação do próprio Satanás. Vamos entender, então, um pouco mais sobre isso? Vamos nos achegar ao texto e ver algumas coisas, alguns detalhes que nos ajudam a enxergar sobre isso. Então, se eu posso colocar um título sobre esse estudo nosso, o relacionamento de Deus e Satanás, a soberania. Que você saia daqui hoje entendendo que a soberania de Deus, ela é muito, muito maior e mais complexa do que nós, muitas vezes, conseguimos compreender. Vejam, então, lá no verso de número 6 do capítulo 1. Diz que, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa é a mesma fórmula repetida no verso 1 do capítulo 2. As palavras são exatamente as mesmas. Então, nós observamos aqui que há um dia específico, há personagens que se repetem, e tanto esses personagens se repetem, quanto esse dia específico parece que tem um objetivo comum. E como nós temos estudado de uma maneira bem didática com jovens no discipulado, e eu quero aqui salientar que há jovens de todas as idades, porque eu me considero também jovem, eu estou lá, viu? Mas também tem a Milzete, que é jovem mais do que eu, e está lá também. E nós temos outros jovens, os meninos do Rafael, da Esther, também são jovens e estão lá. O André, filho do Jonas e da Viane, também está lá. Então, são jovens de todas as idades. E nós estamos ali estudando, e uma das coisas que a gente sempre faz ao chegar a um texto é responder pelo menos 5 perguntas. E são 5 perguntas que valem para entender o contexto, valem para entender o que o texto está falando. Se você quiser colocar isso, guardar isso na sua memória, te ajuda muito a compreender texto bíblico e a entender o que esse texto está falando, principalmente quando se trata de uma narrativa histórica.
A primeira pergunta está relacionada a quem? Quais são os personagens? Então, quem? A segunda pergunta, o quê? O que está acontecendo? Porque se tem personagem, algum personagem faz alguma coisa. E o que está acontecendo, então? Então, a primeira pergunta, quem? A segunda, o quê? A terceira pergunta explica os motivos pelos quais esse texto está aqui na Sagrada Escritura. Ou o porquê. Geralmente, a narrativa bíblica já te traz esse porquê. Ela já aponta para você os motivos pelos quais aquele texto está ali. Então, quem, o quê, porquê. E as duas últimas perguntas falam quando e onde. São perguntas que você consegue guardar na sua memória de maneira muito fácil. E eu te faço o convite. Ao estudar o texto bíblico, textos históricos, textos de narrativas, tentem entender quem são os personagens, o que está sendo tratado acerca desses personagens, por que isso está sendo tratado, quando aconteceu e onde isso se dá. Pois bem, nesse estudo agora nós vamos fazer exatamente isso. A pergunta é, quem são os personagens envolvidos aqui, tanto em Jó, no capítulo 1, verso 6, quanto em Jó, no 2º capítulo, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus, então nós temos os primeiros personagens, filhos de Deus, se apresentaram diante do Senhor, segundo personagem, veio também Satanás entre eles. Então nós temos aqui basicamente 3 grupos de personagens. Filhos de Deus, Senhor, Satanás. Entenda da seguinte forma. Quando ele trata aqui filhos de Deus, a gente pode, na Bíblia existem várias alusões ao termo que é traduzido na nossa língua para filhos de Deus. Entretanto, o autor de Jó, ele utiliza esse texto apenas em 3 lugares, essa forma, filhos de Deus. Porque filhos de Deus, em alguns contextos, podem significar anjos. Em outros contextos, podem ser colocados como todos os seres celestiais. Em outro contexto, pode falar também como sendo os filhos, os homens que são filhos de Deus, aqueles que fazem parte da aliança. Vamos ver qual é a utilização do autor de Jó para a gente entender como entender esse grupo aqui que são os filhos de Deus. Vejam aí, está no capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, no verso 1. Quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Bom, não nos ajudou a entender. Mas vamos lá em Jó, no capítulo 38, por favor. Jó, no capítulo 38. Nós fizemos a leitura desse texto na liturgia. Jó, no capítulo 38, verso 7. Aqui Deus está fazendo algumas perguntas para Jó, para que Jó explique para ele, para Deus, onde Jó estava quando Deus fez todas essas coisas. E o verso 7 fala o seguinte, o verso 6 e 7, sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. A pergunta aqui que Deus faz para Jó, ela certamente aponta para seres angelicais. Por isso, esse grupo, o primeiro grupo que nós temos aqui, são filhos de Deus, e está apontando, sim, no livro de Jó, porque essa palavra aparece 3 vezes no livro de Jó, e ela está apontando para os seres angelicais. Então, nós temos aqui anjos, nós temos Deus e Satanás. Delimitamos a pergunta quem? Mas nós vamos um pouquinho mais adiante. A segunda pergunta que precisa ser tratada é o quê? O que está acontecendo? E aqui nós entendemos, no início ainda do verso de número 6, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Veio também Satanás entre eles. E a partir daí, então, esse encontro ele acontece tanto aqui no capítulo 1 quanto no capítulo de número 2. Acontece esse encontro nesses 2 momentos. Nós não podemos criar, a partir daqui, uma teologia toda para falar como acontece
essa prestação de contas, que é basicamente o que acontece aqui, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo número 2. Veja que o que está acontecendo aqui é que tanto os filhos de Deus quanto Satanás se apresentam diante de Deus num dia determinado. Isso acontece não apenas uma vez, mas duas vezes, mostrando uma determinada cadência. Ou seja, isso acontece de maneira contínua. E mais, o que você e eu podemos observar é que as mesmas perguntas são feitas. Perguntas que parecem perguntas introdutórias, alguma coisa que mostra um elemento processual bem claro ali. Primeiro, veja a primeira pergunta. Então, o Senhor perguntou a Satanás. Veja que quem tem o domínio, quem é o Senhor, quem preside aquele encontro, é que tem a primeira palavra. Se nós pensássemos num tribunal, não é o réu que chega e fala alguma coisa primeiro para que possa se estabelecer o ponto de juízo ou de justiça. Mas é aquele que tem o processo na sua mão, aquele que tem poder para falar e para dar palavra. E aqui então Deus é quem tem o poder de falar quem vai responder o quê. E ele faz isso. Veja, então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? A segunda pergunta que Deus faz, lá no verso 8, você observou ou você reparou o meu servo Jó? Isso acontece aqui no capítulo 1. Vamos observar lá no capítulo de número 2. A pergunta que Deus faz a Satanás: de onde você vem? Segunda pergunta que Deus faz a Satanás: você reparou no meu servo Jó? A partir desse momento, você e eu já temos um elemento muito claro sobre esse encontro entre os filhos de Deus, o próprio Senhor e Satanás. Primeiro, Deus é quem tem o domínio. Ele é quem faz as perguntas. É Ele que determina que tanto os filhos de Deus quanto o próprio Satanás lhe prestem contas. Meus irmãos, o nosso inimigo não é autônomo. Ele não age simplesmente de acordo com a sua vontade, livre de prestar contas. E talvez, quando nós passamos os olhos e lemos mais rápido o texto, nós não percebemos esses elementos. Mas o que nós entendemos aqui é que também Satanás e todos os filhos de Deus prestam contas a Deus. E Deus faz perguntas específicas. A primeira fala sobre um trabalho que Deus mesmo concedeu a Satanás. Olha que coisa incrível. A ideia de onde você vem não é porque já Satanás de repente sumiu e Deus quer saber onde é que ele estava. Mas é exatamente de falar, você estava no lugar onde você deveria estar. E a pergunta que segue é a mesma. Você reparou no meu servo Jó? Então, se nós temos um segundo elemento, uma segunda pergunta aqui, e essa segunda pergunta mostra o que está acontecendo. Deus deu uma tarefa para Satanás. Aí você fala assim, não, mas não é possível. Satanás ele é só enganador. Meus irmãos, por isso, a nossa visão de soberania é tão minúscula. Nós queremos condicionar Satanás a simplesmente o papel de tentador, e que, na verdade, ele faz tudo o contrário, e ele que não parece vai obedecer nada. Mas, meus irmãos, entendam, até mesmo a morte de Cristo, suscitada pela ação de homens que agiram segundo Satanás, segundo a dureza do seu coração, elas obedeceram ao propósito de Deus. Já estava descrito lá no capítulo 3 de Gênesis. A morte de Cristo
mesmo que sendo utilizado por homens que estavam obedecendo a Satanás para crucificá-lo e matá-lo, na realidade, obedeceram ao propósito de Deus. Isso é soberania. Por isso, veja a tarefa que Deus coloca para Satanás. Você reparou no meu servo Jó? E Deus já dá um testemunho, que é a repetição do testemunho que o autor do livro coloca lá no primeiro versículo do capítulo 1. Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Deus não está apenas aqui jogando, perguntando para Satanás se Jó tem alguma dificuldade, tem algum problema, se tem algum pecado. Deus está dando um testemunho de Jó. E o que se observa aqui é que Satanás, sim, responde a Deus. Tanto ele responde a primeira pergunta, porque Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela, ou seja, a ideia de que eu estava no lugar que eu deveria estar. Mas Satanás ele responde à segunda pergunta, veja no verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ou debalde Jó teme a Deus? A ideia de sem motivo, sem razão? O que Satanás está falando aqui implicitamente é que sim, eu vi o seu servo Jó. Eu vi que o servo Jó, que Jó é alguém íntegro e reto que teme a Deus e se desvia de mim. Essa é a resposta implícita que Satanás coloca para Deus. É lógico que ele observou Jó. E o que a sequência que Satanás coloca, ela é bem interessante para mostrar como ele tem observado Jó. Não é verdade que tu mesmo, e Satanás então falando a Deus, puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Essa é a observação que Jó faz. Realmente, ele é o maior de todos do Oriente. Satanás percebe que Jó é alguém realmente íntegro. Mas a acusação, então, vem, como é papel do acusador. E qual a acusação? Ele só faz isso por interesse. O Senhor tem abençoado Jó. O Senhor tem cuidado dele. Tudo que ele faz dá certo. Tira tudo o que ele tem e você vai ver que ele blasfema na sua face. Mais um elemento que eu quero que você preste atenção nesse texto. Veja o verso de número 11. Vamos ler aí o capítulo 1, verso de número 11, todos juntos? Verso de número 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está falando, me deixa tocar na vida de Jó, é isso? É isso que ele pede? Como começa aqui o verso de número 11? Estende. Estende quem? Estende tu. Ele coloca diante de Deus. O Senhor, então, estenda a sua mão e toca enquanto ele tem. Satanás aqui não pede autorização para Deus para fazer alguma coisa na vida de Jó. Ele sabe que apenas Deus pode mudar o que Jó tem. Porque o que Jó tem aqui é uma confiança de que Deus cuida dele. O que Jó tem aqui, o que está em jogo aqui, não é se Jó tem um tanto de bens, não é simplesmente isso. Mas é o modo pelo qual Deus trata com Jó. Então Satanás fala, é só o Senhor que pode fazer isso. Muda o jeito que o Senhor trata Jó. E ele vai blasfemar. Ele vai falar mal do Senhor na sua face. Ele vai se voltar contra o Senhor, vai ser seu inimigo. Meus irmãos, o próprio Satanás sabe que suas ações são limitadas pelo Senhor. Ele sabe que ele não faz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Isso é inquietante para nós.
Mas o que ele coloca diante de Deus é algo que ele sabe que só Deus pode fazer mudar o seu relacionamento com Jó. E nós vamos entender que Jó, um pouco mais à frente, nos seus discursos, ele fala, a angústia maior do seu coração é que Deus mudou o modo como ele trata com Jó. Jó fala, eu te falava e o Senhor me respondia, agora o Senhor não responde mais. Estou angustiado, é essa a angústia maior de Jó. E já caminhando para o final, Deus, então, ele trata com Satanás, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, sobre uma autonomia, uma autoridade de fazer algo na vida de Jó. Mas até mesmo nisso Deus coloca limites. No primeiro teste, Deus fala, retira tudo que ele tem, porém não toca na sua vida. No segundo momento, quando Satanás fala, não, pele por pele, e o homem vai dar tudo o que tem para salvar a sua vida. Deus fala, toca-lhe a saúde, mas porém não tira-lhe a vida. Veja que há uma limitação da ação de Satanás, porque Deus é quem tem domínio sobre a vida. Deus domina sobre a vida de Jó. Deus domina sobre os elementos da natureza. Deus domina sobre os corruptos do nosso mundo. Deus domina sobre a nossa cultura falida, que tem tantos nuances de beleza, mas que sempre são voltadas para fazer o que é mal. O nosso Deus tem domínio. E Deus limita a ação de Satanás. Quando nós observamos a figura de Satanás e a relação dele com Deus, nós entendemos que Deus está no controle. O que é interessante é que até o final do livro, em nenhum momento, Jó atribui a Satanás as mazelas que ele tem vivido. Em todos os momentos, Jó sabe que foi Deus quem deu tanto os bens, aquilo que ele considera que é o bem, quanto aquilo que ele considera que é o mal. Se você quer observar isso, observe depois que ele perde os seus filhos e todos os seus bens, olhe a fala de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Isso ele faz depois de ter rasgado o seu manto, raspado a cabeça, de ter se prostrado em terra e adorado ao Senhor. Ele sabe que quem deu tudo aquilo, tanto aquilo que alegrava o coração de Jó, quanto também aquilo que entristecia, naquele momento, era o próprio Deus. Quando, depois da segunda prova sobre a sua saúde, e quando a esposa de Jó fala, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? A questão é que Jó reconhece que é Deus quem tem domínio, é Ele que é soberano. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o momento que você está passando. Às vezes é um momento de alegria. Ontem à tarde tivemos alguns momentos de extrema alegria. Brincando ali com as crianças, brincando como pais e filhos, algo que foi muito divertido. É verdade que as mães ficaram meio tensas no futebol dos pais com os filhos, né? Porque o pai saía correndo, o menino ficava meio para trás, e alguns trancos, mas todo mundo saiu inteiro, foi um momento de muita alegria. Conversando com alguns pais hoje, eles falavam, hoje está com sinais aqui, estou com dor em tudo quanto é lugar aqui do corpo, de carregar os meninos e tentar jogar futebol ao mesmo tempo. Mas foi um momento de alegria. Meus irmãos, é nesse momento que nós sabemos Deus é soberano.
Mas também no momento de luto, no momento da dor, no momento da angústia da alma, em que não vemos nenhuma solução, também é neste momento que podemos clamar e falar ao nosso Deus: Tu és soberano. O próprio Satanás sabe da soberania de Deus. Ele sabe e treme diante daquele que é o Senhor absoluto. Não existe espaço no mundo para essa ideia de que Deus tem força, Satanás tem força, e eles ficam brigando, como se houvesse uma queda de braços, uma medição de força entre eles. Não existe, meus irmãos. Essa é uma mentira que o próprio Satanás tenta colocar no mundo. Deus é soberano. Deus tem todo o poder. Ele não pede para Satanás, ele não tenta medir forças com Satanás, porque não existe essa possibilidade. Tudo, absolutamente tudo que existe, é domínio de Deus. E se Satanás tem autoridade, como ele realmente tem, essa autoridade foi concedida por Deus. É Deus quem dá a autoridade que Satanás tem para agir no nosso mundo. É Deus que dá a autoridade que Satanás tem para tentar a nossa alma e tentar o próprio Filho de Deus. Basta você se lembrar que quando Jesus foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito do Senhor para ser tentado. Vejam, meus irmãos, Deus não é pego de surpresa. Ele domina sobre a história da humanidade, Ele domina sobre o universo, Ele domina sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele não perdeu o controle quando o luto atingiu sua casa. Ele não perdeu o controle quando o desemprego bateu à sua porta. Ele não perdeu o controle quando as coisas do mundo parecem que caminham por lados que não deveriam. Ele nunca perdeu o controle e nem vai perder, porque Ele é o Senhor. Eu cresci no meio cristão e dentro dessa vida, na vida cristã, nós participamos de várias salas ou de movimentos evangelísticos. E eu lembro de uma peça teatral que falava sobre, que era conhecido como o Campeão. É como se fosse uma luta de boxe entre Jesus e Satanás. E eles ficavam boxeando ali, de repente Jesus caía, de repente Satanás caía, e ali ficava aquela força, e de repente Satanás consegue vencer Jesus, e ele morre, e depois ele ressurge, e aí ele vence, por final. Meus irmãos, me desculpe se você já participou dessas peças, ou se você já viu isso aí. Meus irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira real. Satanás não tem poder nenhum para lutar com Deus. Ele não luta com Deus porque ele obedece ainda assim os projetos e propósitos de Deus. Mesmo na sua desobediência, no seu ódio à verdade, ele ainda assim cumpre o propósito de Deus, meus irmãos. E ao final, no julgamento de todos, ele será destruído. Porque é esse o final dele, e o final se aproxima, meus irmãos. O que nós podemos aprender aqui do relacionamento de Deus com Satanás? Primeiro, Deus é soberano. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Deus é soberano. Quando a situação financeira está terrível, quando o calote bateu à porta da sua empresa, quando aquele funcionário que você tinha por tão correto te desvia parte do seu sustento, entenda que Deus ainda assim está no controle. Quando o seu filho adoece, quando você não tem condições de sustentar os seus relacionamentos, Deus é soberano, meu irmão.
Vamos parar de tentar colocar isso na conta de Satanás, como se fosse Satanás que fosse o responsável no final das contas. Mas sabemos que Deus muitas vezes nos trata, até mesmo pelas consequências dos nossos pecados, para nos trazer mais para perto dele. O que Deus fez com Jó foi algo muito próximo disso. Ao ponto de Jó, no final, falar que ele falou coisas que ele não conhecia. Coisas que eram grandiosas, maravilhosas demais para ele. E coisas que, certamente, ele só conseguia ouvir ou ter um conhecimento limitado, mas agora ele podia ver a ação de Deus. Os olhos dele podiam contemplar o Senhor. Segundo elemento que nós precisamos entender é que, sim, Satanás ele tem autoridade. Ele age no nosso mundo. Ele incita o homem a se rebelar contra Deus e se alegrar por isso. Ele move culturas e países inteiros, nações completas, para se rebelarem contra o Senhor. Mas ainda assim, meus irmãos, ainda assim, a autoridade que Satanás tem é concedida pelo próprio Deus e é dominada por Deus. Você e eu precisamos viver melhor essa soberania de Deus. Entender que Deus tem propósitos na nossa vida. O foco aqui do livro de Jó nunca foi falar sobre o sofrimento humano. Isso é uma consequência do foco inicial. O foco também não era para um testezinho para saber se Jó ia obedecer ou não a Deus, porque Deus já fala no início que o Jó era temente a Deus, que ele se desviava do mal e que ele era um homem íntegro e reto. Mas o foco aqui era para mostrar o porquê Jó temia a Deus. Por que isso? Por que Jó mantinha a sua integridade? E no final das contas, vemos que o foco dessa resposta não é o próprio Jó. Jó só poderia ser íntegro e reto diante de Deus se Deus lhe concedesse tal graça. Deus agiu na vida daquele nosso irmão para que ele nos ensinasse por meio do seu sofrimento. Não sei se Jó conseguiu compreender o motivo de todo o luto que ele viveu. Mas uma coisa eu sei, que com o luto do nosso irmão, nós podemos aprender. Com as dores que ele passou, nós podemos aprender. E com a ação de Deus, até mesmo na existência de Satanás, nós podemos aprender. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado porque o Senhor é soberano. Deus, muitas vezes nós tiramos o foco da soberania do Senhor e queremos agir de acordo com a nossa própria vida. Muitas vezes, Pai, nós tiramos o foco daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que é da alçada do Senhor, daquilo que está sob domínio do Senhor, e queremos entregar isso a qualquer um, inclusive ao nosso próprio inimigo. Pai, nos perdoe por muitas vezes acharmos que o Senhor perdeu o controle da situação. Pai, perdão por isso. Nos ajude a ver, ó Pai, no momento da calamidade, que o Senhor continua no controle, mesmo que não tenhamos respostas, mesmo que não tenhamos condições de explicar porquê, mas o Senhor continua tendo domínio. Nos ajude, Pai, a termos uma visão menos limitada da sua soberania. Abra os nossos olhos para enxergar que sempre foi o Senhor. Não há espaço para sorte, não há espaço para azar, não há espaço para uma ação livre de Satanás, mas o Senhor é quem tem poder para agir em todas as situações, em todas as culturas, sobre todas as nações. Obrigado, ó Pai, porque até mesmo na morte de Cristo Jesus, observamos a soberania do Senhor na história. Nos ajude a crer e a ver isso.
Nos ajude a viver dessa forma. Nós adoramos ao Senhor desse modo e te pedimos, ó Pai, ensina-nos, continue a nos ensinar por meio do estudo da sua palavra, agora no momento de escola bíblica dominical. Nos ajude, ó Pai, a entendermos o que o Senhor tem feito na história do seu povo. E nos ajude também, ó Pai, a perceber como o Senhor é Deus Santo e como o Senhor nos instrui. Ó Pai, nós cremos na sua soberania e nós nos submetemos à sua soberania.